Bom dia, meus queridos irmãos. Nós hoje estamos aqui mais uma vez reunidos para estudar a palavra do nosso Deus. Nós vamos estar estudando a lição número 13, a última lição desse trimestre em que estamos estudando o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. A nossa lição de hoje fala sobre Moisés. Ela tem como tema: nunca se levantou em Israel profeta algum como Moisés. Então nós vamos falar sobre a vida de Moisés e a transição da sua liderança para Josué. Vamos também aprender lições para a nossa vida e também sobre a importância de deixar um bom legado para as gerações futuras, para todos aqueles que virão após nós. Nós estaremos agora pedindo a orientação do nosso Deus, orando ao nosso Deus para que Ele tome a direção da nossa aula e que Ele nos dê sabedoria. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, porque podemos estar reunidos na Tua presença para estudar a Tua palavra, ó Deus, para poder aprendermos de Ti. Queremos te pedir, Senhor querido, que Tu venhas abrir as nossas mentes, abrir os nossos corações, para poder aprender de Ti, da Tua palavra, para que possamos, ó Deus, pôr em prática aquilo que estaremos estudando, fazendo a Tua vontade. Senhor, nesse momento te peço que Tu possas me usar como um instrumento Teu. Usa a minha boca, usa a minha mente, o meu intelecto, para a glória e para a honra do Teu nome. E abençoa, ó Deus, a todos quantos estiverem vendo e ouvindo essa aula, Senhor Deus, que também possam aprender, ser abençoados, estar fortalecidos em Ti, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. No livro de Deuteronômio, capítulo 31, nós faremos a nossa leitura, que começa a falar sobre a sucessão de Moisés, o plano de Deus para fazer com que Moisés tivesse um substituto à altura, preparado para conduzir o povo lá no caminho para a terra prometida. Vamos ler então, a partir do versículo 1. Depois foi Moisés e falou estas palavras a todo o Israel, e disse-lhes: da idade de 120 anos sou eu hoje, já não poderei mais sair e entrar. Além disto, o Senhor me disse: não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti. Ele destruirá estas nações diante de ti, para que as possuas. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. E o Senhor lhes fará como fez a Seom e a Og, rei dos amorreus, e a sua terra, os quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vos der diante de vós, então com eles fareis conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos. Não temais nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor é o que vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo o Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou aos teus pais lhes dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois,
é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. E também falou mais à frente, no versículo 9. E Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, os filhos de Levi, que levavam a arca do concerto do Senhor, a todos os anciãos de Israel. Do versículo 10 em diante, nós faremos a leitura daqui a pouco, mais à frente, porque vamos dar o prosseguimento ao conteúdo da lição. Essa leitura será feita no momento devido, de acordo com a estrutura que a lição foi escrita. Moisés, o grande líder e legislador de Israel. Vamos lembrar que Moisés foi quem escreveu os livros do Pentateuco, os livros da lei. Foi aquele a quem Deus deu a revelação de estar escrevendo, de estar passando para o povo a sua lei, a sua vontade. Tá? Então nós vimos que o livro de Deuteronômio não é somente uma simples repetição de lei. Tá? O livro também narra o ocaso da vida de um dos maiores personagens da história bíblica, exatamente Moisés. Sem dúvidas podemos dizer que Moisés foi um personagem paradigmático da história bíblica. Paradigmático, ou seja, ele definiu, segundo a orientação de Deus, paradigmas para que o povo seguisse, para que o povo vivesse, para que não se desviasse dos caminhos do Senhor. Pois a partir dele faz-se a transição entre o momento do patriarcado em Israel, a transição, a mudança, a passagem do patriarcado em Israel e o restante da história do Antigo Testamento. Porque a partir da morte de Moisés é que todo o restante da história de Israel no Antigo Testamento se desenvolve, quer seja através das narrativas dos livros históricos, os livros que narram, que contam a história do povo de Israel, dos livros poéticos, como é o caso de Salmos, de Cantares, tá? E das literaturas de sabedoria, no caso Provérbios, Eclesiastes, livros de sabedoria, em que há vários conselhos para como devemos conduzir a nossa vida e para poder agir nas situações do nosso dia a dia. Desse modo, é através do conhecimento da obra de Moisés, inspirada por Deus, que os israelitas balizaram as suas próprias ações e as ações dos reis como boas ou más, a partir da lei. Os profetas tinham consciência da desobediência do povo e da quebra da aliança com Deus, tendo como base os escritos de Moisés, especialmente do livro de Deuteronômio. Assim, eles pregavam a palavra de que Deus traria juízo sobre aquela nação pecaminosa, com base naquilo que o Senhor ordenara a Moisés escrever e ensinar. Então, quando erravam, erravam conscientes do que estavam fazendo, sabendo que estavam desagradando a Deus e que Deus iria cobrar deles aquela infidelidade.
Ou seja, Deus iria permitir que o mal viesse para que eles aprendessem. Mas é claro que em todos os momentos, Deus sempre foi misericordioso para com o seu povo, e sempre perdoou, e sempre deu um escape, um resgate das situações de perigo, das situações complicadas em que eles estavam. Não obstante, como o tempo de todo ser humano neste mundo era chegada a hora de transferir a liderança do povo de Deus para um sucessor. Moisés precisava passar a liderança para um novo líder. Claro, Moisés já estava com 120 anos. Para nós, na atualidade, é uma idade extremamente avançada. Lá nos tempos bíblicos do Antigo Testamento, não era uma idade tão avançada. Ele tinha ainda saúde, mas ele sabia que chegava a hora dele passar essa liderança. No popular, dele pendurar a sua chuteira e passar essa bola para um outro líder mais jovem, que estivesse com condições de saúde física melhores para conduzir o povo. E é claro, quem viria no lugar dele teria que ser alguém escolhido e ungido por Deus. Não podia ser qualquer um. Tinha que ter um aval e uma escolha feita por Deus. Então aí nós vemos que Moisés precisava passar essa liderança para um novo líder, para que o povo de Deus pudesse, enfim, entrar e conquistar a terra prometida. Não custa lembrar aqui que toda aquela geração que havia saído do Egito morreu no deserto. Claro, com exceção de Moisés, Caleb e Josué. Só que Moisés não entrou na terra prometida. Caleb e Josué sim, mas Moisés não entrou. Chegou o momento então em que seria necessário que o grande líder de Israel saísse de cena. A esta altura ele já tinha 120 anos, mas não havia perdido vigor, como eu falei agora há pouco, né? Entretanto, o Senhor dissera que não permitira que ele entrasse na terra prometida. O Senhor disse a Moisés desta forma: porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos seus olhos. Isso está em Números, capítulo 27, versículo 14. Portanto, o grande líder sabia que Deus não lhe permitiria passar o Jordão com o povo e, consequentemente, não entraria em Canaã após guiar o povo por 40 anos no deserto. Contudo, podemos aprender aqui muito sobre a importância de se deixar um bom legado. Um bom legado, se deixar um bom exemplo. Um exemplo para que seja seguido. Um exemplo de lealdade, de honestidade, de perseverança, de fé, de fidelidade a Deus, de cumprimento da palavra de Deus. Então isso é um bom legado. O bom legado que os nossos pais nos deixam são os valores positivos, os valores cristãos, os valores familiares, os valores de fraternidade, de viver bem na sociedade, valores que respeitam e que valorizam o ser humano. Bem, esses são os bons valores que nós recebemos.
mas é a nossa escolha se vamos pô-los em prática ou não. Porém, para quem é cristão, isso não é uma opção, sim, mas é também uma obrigação, porque é o testemunho que nós damos ao mundo de quem nós somos, da fé que nós temos e do Deus a quem nós servimos. E de como que esse Deus modifica e age na nossa vida. No item número 2 nos diz: um novo líder para a nação. Deus muda os obreiros, porém continua a sua obra. E o que significa isso? Ninguém é insubstituível. Todos nós, num determinado momento, temos que preparar quem vai nos suceder. Nós vamos morrer, vamos envelhecer, vamos ter nossos limites. Então as coisas se passam. E a obra de Deus não para. A obra de Deus, ela prossegue, porque Deus levanta lideranças para a sua obra. Podemos aprender nesse contexto de transição, lembrando que eu falei agora há pouco, transição significa mudança, passagem. Há várias lições importantes. Diz o autor, desejo aqui mostrar algumas. Primeiramente, o Senhor estabeleceu que o seu povo deveria ter líderes. Porque são esses líderes que estariam transmitindo aquilo que Deus teria para passar para eles, para orientá-los e lembrando a eles de ser fiéis a Deus, de adorar, de cultuar, de servir. Vemos aí o seguinte: segundo estudiosos, um dos grandes problemas enfrentados pelo povo de Deus, narrados no livro dos Juízes, é justamente o fato de que naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Juízes 21, 25. É uma situação que acontece mais à frente, em que eles tiveram os juízes, tinham a teocracia, real teocracia, o governo de Deus. Deus orientava o seu povo a partir dos juízes. Mas eles queriam um rei. Então passaram da teocracia para a monarquia. E Deus permitiu que isso acontecesse o resultado disso não foi uma maravilha. Né? O primeiro rei que tiveram foi um desastre. Era totalmente infiel a Deus. Eles foram ter uma monarquia com bom andamento, com fidelidade a Deus nos reinados de Davi e na maior parte do reinado de Salomão. Mas com Saul, a situação ficou muito feia. Saul não era temente a Deus. E também Saul não foi escolhido por Deus, foi escolhido pelo povo. E o povo fez uma escolha que não foi boa. Então aí a gente vê que o Senhor não deseja que o seu povo caminhe sem uma liderança e que os seus líderes não sejam comprometidos com Ele. Não obedecer às orientações dos líderes quanto ao que é certo e o que provém de Deus não encontra apoio nas Escrituras. Cabe a pergunta aqui: você é fiel ao seu líder? Será sim, se você for fiel a Deus. Principalmente quando se cumpre a palavra de Deus. Nós temos que ser fiel, sempre. Né? Porque Deus é fiel conosco. Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste. Pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste.
tal como eras, tu sempre serás. São versos do cântico, do hino, tu és fiel, Senhor. Lindo, maravilhoso. Precisa ser vivido também por nós, né? Não podemos só falar da boca para fora. Isso tem que estar aqui na nossa mente e ser expresso pelo que nós fazemos, pelas nossas ações, nossas atitudes e pelas nossas palavras também. A segunda lição que podemos aprender aqui é que, mesmo sabendo que não entraria na terra prometida, que Deus já tinha definido que ele não entraria, Moisés não se rebelou contra Deus por causa disso, tá? Moisés fez todo o possível a fim de capacitar Josué e seu povo para que entrasse na terra prometida. Que fidelidade e lealdade ao Senhor que Moisés demonstrou e fez. Não só demonstrou, ele cumpriu. Podemos ver que o compromisso de Moisés não era com o poder e o prestígio que tinha, mas era com a missão, em cumprir fielmente a missão que recebera do Senhor. Muitas pessoas ficam apegadas ao poder e ao prestígio, e, como diz no popular, não querem largar o osso. A nossa liderança não é infinita. Um dia acaba. E quem define é Deus. E isso precisa ser levado em conta, sempre. Até mesmo, infelizmente, entre o povo de Deus existe esse tipo de coisa, né? Das pessoas não querer sair, não querer estar dando espaço. Lembrando que não é quando o homem quer, é quando Deus quer. E Deus revela para nós a sua vontade, de uma forma muito clara e definida, né? Então nós temos que sempre estar com foco em Deus, foco na palavra de Deus. Mas temos que focar na missão, pois a glória é de Deus. A glória é de Deus. A glória não é nossa. Pois é, uma coisa que eu sempre venho falando aqui nas nossas aulas. A glória é de Deus. O que nós fazemos é para a glória de Deus. Não é para satisfazer o nosso ego. Não é para que as pessoas acham que nós somos lindos, excelentes, maravilhosos. Podemos até ser capazes, mas quem nos capacita? É Deus que nos capacita, tá? É Deus que nos dá sabedoria. Então nós temos que saber ter a devida humildade em reconhecer que nós não somos infalíveis, que nós temos defeitos também, que um dia a gente também pode errar. E é claro, se erramos, temos que levantar. Como dizia lá num verso, né, de uma música antiga, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Então essa volta por cima é quando nós nos reerguemos, é quando nós praticamos a chamada resiliência. A resiliência significa o quê? A capacidade de recuperar, de se recuperar, de se refazer, tá? A resiliência precisa estar presente na nossa vida. É um conceito usado na física, mas que pode ser muito bem se aplicar à nossa vida, às nossas atitudes, aos nossos pensamentos, às nossas ações, né? Precisamos ser resilientes. Erramos? Sim, mas também temos que reconhecer e arrepender do erro e não voltar a praticá-lo. A terceira, Moisés tinha o foco na sua missão e não na glória pessoal, né? A glória é de Deus.
É Deus quem é exaltado, não somos nós. A terceira lição que o autor destaca aqui é a resiliência e a perseverança desse grande líder. Tá vendo? Até me antecipei aqui na terceira lição. Moisés foi leal ao povo que muitas vezes o criticava, rebelava-se e até mesmo mentia contra ele. A resposta que podemos alcançar para tal nobre atitude é que Moisés era fiel ao Senhor. E por esta razão também era fiel e leal a Israel. Isso está em Hebreus, na carta aos Hebreus, no Novo Testamento, capítulo 3, versículos 1 a 3. Continuando aí, deixando-nos um grande legado de fé, persistência, fidelidade, lealdade e obediência. Legado, exemplo. Uma herança imaterial, uma herança de valores. Esse é o legado que Moisés deixou para todos nós. Uma última lição destacada aqui pelo autor é o seguinte: a disposição de ânimo de Moisés. Moisés já tinha, a Bíblia nos revela que Moisés era o homem mais manso que havia sobre a terra. Está lá em Números, capítulo 12, versículo 3. Precisamos ter essa disposição em nossa vida, pois Jesus nos ensinou que os mansos herdarão a terra. Lá em Mateus 5, versículo 5. Os mansos herdarão a terra, está lá naquela passagem das bem-aventuranças. Mansos são pessoas que têm domínio próprio, controle sobre as suas reações. Mansidão é um domínio próprio. Mansidão não é ser bobo, não é separado. Mansidão é ter um domínio próprio. Não reagir de forma distante da vontade de Deus às situações das quais nós vivemos. Moisés apresentou o novo líder para o povo, anunciando que Deus escolhera Josué para liderá-los. E isso é verdade. Sim, Deus escolheu Josué. Em seguida, encorajou o seu sucessor, diante de todo o povo, quanto aos seus novos desafios e responsabilidades, mas assegurou da presença e proteção do Senhor em sua vida, onde nós lemos Deuteronômio 31, 7 e 8. Depois comissionou a Josué, impondo-lhe as mãos. Significa o que isso? Abençoando, pedindo a Deus para dar continuidade, para poder dar sabedoria a Josué, para que ele desse a continuidade àquela missão iniciada por Moisés. Quando nós impomos as mãos sobre alguém, sobre nos nossos cultos, é porque nós estamos pedindo a Deus para orientar, para direcionar a vida daquela pessoa e aquilo que ela vai fazer. Tá? Então Moisés fez isso. Diante de toda, impondo-lhe as mãos, confirmando diante de toda a nação a liderança espiritual sobre ele.
Josué, de agora em diante, seria o novo líder que conduziria o povo para a entrada na terra prometida e para a vitória contra os inimigos. Agora sim, nós vamos fazer uma leitura. No item 3, nos diz: deixando um legado de exortação à obediência à lei de Deus. Então, Moisés, logo depois, fez o quê? Entregou uma cópia da lei escrita aos sacerdotes e aos levitas. As 2 tábuas da lei ficavam do lado de dentro da Arca da Aliança, enquanto a cópia da lei ficava junto a ela. Isso está em Êxodo 25:16 e em Hebreus 9:4. A cada 7 anos, na chamada festa dos tabernáculos, os levitas deveriam ler na presença de todo o Israel, Vê-se aqui a importância de passar o legado para as próximas gerações. Por exemplo, em um dos textos mais conhecidos do livro de Deuteronômio, Moisés exorta o povo expressamente: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Só coração? Na mente também, né? Então vamos ler a partir, ainda no capítulo 31, eu já li o versículo 9, né? Vamos ler agora o 10. E deu-lhes ordem Moisés, dizendo: ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo o Israel aos seus ouvidos. Ajunta o povo, homens e mulheres e meninos, e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam, e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. E que seus filhos, que não a souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra a qual ides, passando o Jordão, a possuir. E disse o Senhor a Moisés: eis que os teus dias são chegados para que morras. Chama a Josué e ponde-vos na tenda da congregação para que eu lhe dê ordem. Assim foi Moisés e Josué, e se puseram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu na tenda na coluna de nuvem, e a coluna de nuvem estava sobre a porta da tenda. E disse o Senhor a Moisés: eis que dormirás com os teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após os deuses dos estranhos da terra, para o meio dos quais vai, e me deixará e anulará o meu concerto que tenho feito com ele. Tá? Aí depois no versículo 23 nos diz: e ordenou a Josué, filho de Num, e disse: esforça-te e anima-te, porque tu meterás os filhos de Israel na terra em que lhes jurei, e eu serei contigo. Então nós lemos do versículo 10 ao versículo 16, e aqui depois o versículo 23. Tá? Então aqui nós temos Deus dá a Josué o encargo do povo, e Deus põe um cântico na boca de Josué. E esse cântico já seria o quê? Para lembrar o povo da fidelidade que eles deveriam ter a Deus, que infelizmente eles não estavam
cumprindo, né? Infelizmente a situação estava estava desse jeito. Continuando aí, nos diz, né, na lição: e ensinarás o que? A lei, a Bíblia, a palavra de Deus, a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Deuteronômio 6, de 6 a 9. Assim, fica clara a preocupação do grande líder em manter firme a chama da obediência e do amor a Deus pelas próximas gerações. Essa preocupação se dava justamente porque Moisés conhecia o coração do povo e antevia que, infelizmente, este não tardaria em se entregar à idolatria. Assim, para ficar claro o testemunho entre Deus e o povo, o Senhor Deus ordenou que Moisés escrevesse um cântico, que está em Deuteronômio 32, e que ensinasse a Israel. Fica claro que o cântico, juntamente com a lei, seria uma espécie de testemunha contra eles mesmos nos dias vindouros, quando Israel abandonasse o Senhor. Em Deuteronômio 32, diz o seguinte: eu vou ler alguns versículos, tá? Que eu destaquei desse cântico que Moisés revelou, que Deus revelou a Moisés para exortar o povo. No versículo 1: inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destilhe o meu dito como o orvalho, como o chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor. Dai grandeza a nosso Deus. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Corromperam-se contra ele seus filhos, e eles não são, e a sua mancha é deles, geração perversa e torcida é. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é ele teu pai que te adquiriu, que te fez e que te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta ao teu pai, e ele te informará aos teus anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, pôs os termos dos povos, conforme o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a corda da sua herança. Jacó, Israel, o povo de Deus. Assim, só o Senhor o guiou. Versículo 12. Tá? Do versículo 10, achou na terra do deserto e num ermo solitário cheio de uivos. Trouxe-o ao seu redor, instruiu-o e guardou-o como menina do seu olho. No versículo 12, assim o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Então aqui é para lembrar do povo do que Deus fez, como Deus abençoou
todo esse povo. E a infidelidade desse povo, porque fala daí que eles adoraram a deuses estranhos, eles ofereceram sacrifícios a demônios, a deuses que não conheceram, eles esqueceram-se da rocha, que é Deus, e de tudo quanto Deus fez por eles. Então, nós vemos aí a situação, né, da infidelidade que estava sendo advertida, por quê? Para que o povo lembrasse de Deus e não fizesse as coisas erradas. Por fim, no capítulo 34 do livro de Deuteronômio, é um maravilhoso epitáfio sobre a vida do grande líder Moisés. O texto afirma que nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, e em toda a mão forte, e em todo o grande espanto que praticou Moisés aos olhos de todo o Israel. Deuteronômio 34, de 10 a 12. Moisés foi um instrumento notável nas mãos de Deus. Eu e você também podemos ser. Sim, basta obedecermos e santificarmos a nossa vida continuamente ao Senhor. Fazermos a sua vontade, sermos fiéis a Ele, cumprindo exatamente aquilo que Deus quer de nós. No capítulo 34, né, nós vemos o seguinte aqui, que é o finalzinho, né? No versículo 4. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a darei, mostra-te para a veres com os teus olhos. Porém, para lá não passarás. Assim, morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. E o sepultou em um vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias nas campinas de Moabe, e os dias do pranto do luto de Moisés se cumpriram. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera cara a cara. Nem semelhantemente em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e a toda a sua terra, e em toda a mão forte e em todo espanto grande que obrou Moisés aos olhos de todo o Israel. Tá? Ninguém sabe onde foi sepultado Moisés, e há a ideia de que Moisés foi arrebatado por Deus. Moisés esteve frente a frente com Deus. Bem, para pensar e agir, nos diz aqui, né? São as lições que essa lição da EBD nos traz. Primeira, ao anunciar Josué como o seu sucessor,
Moisés adverte a nação pela última vez, transmitindo confiança ao povo. Líderes e entes queridos vão e vêm. Porém, a palavra do Senhor deve estar sempre presente, guiando o seu povo. Segunda, na medida em que nos comprometemos com Deus em obediência, não importarão os obstáculos. Ele sempre trabalha em nosso favor, abrindo caminhos. Não tema os desafios, mantenha os olhos em Deus. Ele é o Deus do impossível. E ele faz o impossível. O possível cabe a nós. Terceira lição. Embora Moisés tenha sido um grande líder de Israel, ele era apenas um instrumento. Alguém que Deus escolheu. Ele era um homem, como todos nós. Por maior que fosse a sua capacidade, sempre foi Deus que realizou todos os milagres por intermédio dele. Podemos ser instrumento nas mãos de Deus, mas a glória e o louvor somente pertencem a Deus. Não são nossas, são de Deus. Quarta lição. Deuteronômio encerra-se lembrando-nos daquilo que era o principal feito do ministério de Moisés. Ele foi um homem que falou com Deus face a face. Quanto mais intimidade desenvolvemos com Deus, mais impactante a nossa vida será. Mais intimidade, maior comunhão. Antes de dar sua primeira ordem ou seu primeiro passo como novo líder de Israel, Josué não renunciou à sua missão, porque ouviu da parte de Deus que este jamais o desampararia. Ouvir a voz de Deus sempre será essencial à nossa missão, né? Diz lá um hino: que doce voz tem meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa. O hino A Voz de Deus. Mas eu separei um hino, tá? Que nós não cantamos no início. Vamos cantar parte dele agora no finalzinho. E uma coisa importante que o povo de Deus esqueceu, mas que nós não podemos esquecer: das maravilhas divinas. O hino 7 do cantor cristão nos diz: ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde e louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Segunda estrofe. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus, falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. Na terceira estrofe. Hoje também nós bem alto cantamos, que as orações Ele nos atendeu, seu forte braço que faz maravilhas. É tão compassivo na letra do cantor cristão, que faz maravilhas na letra do HCC. Em nosso auxílio, Ele sempre estendeu. Quarta e última estrofe. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra,
Que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Ó Deus querido, nós cremos no teu poder, Senhor, e sabemos, reconhecemos das maravilhas que tu operas na vida de todos nós. Ó Pai querido, essas maravilhas que nos trouxeram a Ti, a conhecer a Tua palavra, a ter a salvação, a sermos abençoados pelo Teu poder, Senhor, pela Tua misericórdia. Meu Deus, continuamos, Senhor, te pedindo que Tu operes maravilhas, Senhor, no meio do Teu povo, Senhor. Que Tu tenhas misericórdia de nós, Senhor Deus. Que Tu tenhas, ó Pai, misericórdia dos enfermos, dos necessitados, daqueles que estão precisando de uma porta de emprego para o sustento da sua família, dos que esperam e precisam da unção de cura. Meu Deus, abre portas para todas essas situações, Senhor Deus. Tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia do nosso país, Senhor, do povo brasileiro. Dá a tua direção, Senhor Deus, aos nossos governantes, Senhor, sabedoria para agir de forma que tu queres, Senhor Deus. Dá, ó Deus, a cada um de nós sabedoria para dar o nosso testemunho verdadeiro do teu amor, do teu poder, da tua graça, Senhor Deus. Que possamos mostrar, ó Pai, a tua misericórdia, a tua infinita misericórdia, a tua maravilhosa graça a todos quantos convivem conosco. Meu Deus, tem misericórdia da nossa igreja, Senhor, dos nossos familiares, da nossa classe da EBD, Senhor Deus, da nossa querida professora Jália, dos seus familiares, Senhor Deus. Tem misericórdia de todos nós. Dá-nos a tua orientação, Senhor Deus. Precisamos de ti, do teu poder, e em nome de Jesus é que nós te agradecemos. Amém. Eu agradeço a todos vocês pela atenção, pelo carinho em nos acompanhar nessas aulas. E também quero deixar claro que na próxima semana estaremos começando uma nova revista, que eu ainda não estou sabendo, né, o tema, mas nessa semana estarei providenciando. E o download do arquivo estará no nosso grupo de WhatsApp da nossa classe, tá? E no canal, vou tentar deixar disponível também nesse canal, no meu canal do YouTube. Mas todas as lições da revista Palavra e Vida estão disponíveis no site batistafluminense.org.br. Então lá você vai procurar Revista Palavra e Vida. E no caso, segundo trimestre de 2022. Esse material está disponível de forma gratuita, tá? Você pode baixar no seu computador, no seu tablet, no seu celular, ou imprimir e acompanhar as lições das nossas aulas da Escola Bíblica Discipuladora, tá? Eu desejo a todos, tá, vocês, um bom domingo, um bom fim de semana, uma boa semana, e que Deus esteja com todos, abençoando a todos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima semana.